Vamos ver enquanto isso aqui a reportagem da Folha de São Paulo, ainda no assunto. O governo Trump diz que diz em referência ao Supremo ser antidemocrático multar empresa americana. Mas aí eles estão pegando com base o quê? A democracia norte-americana, que tem bases diferentes à Constituição dos Estados Unidos, fato que o Departamento norte-americano de Estado, equivalente ao Ministério das Relações Exteriores, postou uma mensagem no X, no Twitter, hoje, em que faz referência explícita, ou na verdade implícita, porque não cita, o caso do Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. A publicação foi feita no mesmo dia em que o Comitê Judiciário da Câmara norte-americana aprovou um projeto que visa impor sanções como caçar o visto de autoridades estrangeiras que violem a liberdade de expressão. O que disse a postagem, abre aspas, o respeito pela soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Fato é que bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar pessoas que vivem nos Estados Unidos é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão, fecha aspas. É a primeira vez que a gestão Trump trata sobre o tema. Vale lembrar, como disse o Jamil Chad, eles não citaram nessa postagem que, na verdade, os bloqueios foram feitos não porque as redes sociais não bloquearam, como havia determinação da justiça, os perfis dos norte-americanos, mas, na verdade, porque aqui no Brasil não há representantes legais da Rumble e também não havia do Twitter, do X, que só depois voltou atrás e agora, com um representante aqui no Brasil, está funcionando normalmente. É isso, né, Jamil? Olha, Diego, é isso. E, de fato, era isso que eu estava explicando na minha intervenção inicial, que depois da votação na Câmara, foram minutos depois que, claro, o Departamento de Estado veio com essa mensagem. Então, o que existe hoje, nós temos que ler isso de uma forma conjunta, que no Legislativo, como disse o Léo de uma forma muito correta, a ala golpista da política americana se alinhando à ala golpista da política brasileira, querendo, obviamente, criar uma situação pela qual as plataformas digitais vão poder atuar de forma livre em 2026, justamente para afetar a eleição brasileira. Então, vamos dizer assim, são duas mensagens que vão no mesmo sentido. A da Câmara dos Deputados, com a base de Donald Trump puxando ou empurrando essa lei para frente, e do outro lado, o Departamento de Estado, como eu citei, colocando uma mensagem que vai na mesma direção de alerta, de ameaça ao Brasil. Isso acontece de uma forma concertada. Não é só entre eles dois. Ontem foi Elon Musk que sugeriu sanções contra Alexandre de Moraes. Então, o que nós estamos vendo não é um fator aqui ou na Câmara ou um tweet ali. O que nós estamos vendo, insisto, é, a partir de hoje, uma ofensiva do governo americano para justamente garantir que os seus interesses no Brasil sejam atendidos. Qual o seu interesse hoje? Garantir que a eleição de 2026 no nosso país tenha não só a participação bolsonarista, mas que as plataformas possam atuar sem nenhum tipo de censura. Obviamente, livres para mentir, livres para criar distúrbios muito profundos na própria eleição e, claro, nas próprias instituições democráticas do país. Carla tem toda a razão quando ela coloca que o governo brasileiro vem atuando com muita cautela, porque, claro, quer saber até onde isso vai, quer saber até onde essa ingerência, porque não há como não pensar que isso é uma ingerência no século XXI, em outros momentos você manda um tanque, um navio, etc. Hoje você faz isso com as plataformas digitais. Então o governo brasileiro atuando com muita cautela para saber até onde vai essa questão. Agora, tem toda a razão, passaporte diplomático. E aí? Você cancela um visto num passaporte diplomático. Isso abre uma crise diplomática ou não? Né? Ou seja, tudo isso vai ser considerado, isso também cria, obviamente, uma tensão muito grande. Lembrando que até agora, o presidente Lula e o presidente Donald Trump não estabeleceram contato. Não houve nenhum tipo de chamada, por exemplo, telefônica, não só entre os dois presidentes, mas nem mesmo entre os dois
ministros de Relações Exteriores. Não houve a chamada entre Marco Rubio e Mauro Vieira, ou entre o assessor de defesa nacional dos Estados Unidos e Celso Amorim. Não houve nenhum tipo de contato do alto escalão do governo americano com o alto escalão do governo brasileiro. O que houve é um contato da base radical do Trump, justamente com a base do bolsonarismo no Brasil. Verdade. Carla, você viu a live do senador Marcos Duval? Rapaz, não sei se você viu, Carla. O Sakamoto, não sei se ele viu também. Ele gritando, xingando, mandando os Estados Unidos invadirem o Brasil, porque só assim a gente vai se livrar da ditadura do judiciário, e bradando, né? Ele que já teve as contas retidas, já teve as contas suspensas, e segue reiteradamente, né? Falando e tal, e numa posição de patriota, defendendo que outro país invada aqui o Brasil, né? Não sei se isso pode trazer consequências mais rápidas em relação ao senador e ao mandato dele também, né, Carla? Então, a situação do senador já é meio complicada há um tempo. Ele também é o que mentiu, né, que tinha cursos nos Estados Unidos e no currículo e não tem. Ele fala que ele é da Polícia Especial lá, SWAT. Esqueci agora o nome. SWAT. Na SWAT. E não tem. Enfim, é um senador bem caricato, eu diria assim, sabe, Diego? Aí eu acho que realmente... eu não tinha visto, eu não vi o vídeo, você está me contando aí, mas acho que é um caso meio à parte que fala ali para uma bolha mesmo, nesse caso, né? Acho que, não sei se o senador tem aí uma repercussão e se é tão levado a sério nessas falas, viu, Diego? Verdade. Sakamoto, você viu o vídeo? Não vi, Não, Diego. vou te mandar no zap então, mas enfim, não há nada que você poderia ficar sem ver, vou te falar a verdade aqui, mas enfim, o absurdo é tão grande que chega a chamar a atenção, né? Você viu, Jamil? Você viu, Aliás, né? Jamil viu? na hora que eu tava falando, cortou minha fala. Em que momento, na verdade? Essa última agora a gente já seguiu aqui, Sakamoto, acabou que me confundi já um pouco, mas já tava provavelmente no fim. Tudo bem, é só para saber, mas enfim. Mas pode finalizar, se você quiser pegar o gancho. É que eu não sei nem onde parou, na verdade, então eu não sei exatamente como finalizar, mas só para saber se vocês tinham mudado de assunto. A gente agora pegou mais ou menos o mesmo contexto, né, Jamil? Diga lá. Na verdade, eu acho que o Sakamoto, até pelo menos a parte que eu ouvi do Sakamoto, ele colocando justamente a aliança entre o golpismo americano com o golpismo brasileiro, até essa parte eu ouvi, saca? Então, eu acho que é ali que basicamente encerrou aquela tua intervenção. Mas, nesse contexto do golpismo, o golpismo não é contra só as instituições, é contra, obviamente, o próprio país. Então, nada menos surpreendente que você ter um senador da República pedindo a intervenção do governo estrangeiro, eu vi o vídeo, para supostamente salvar a soberania de um país que, obviamente, estaria sob ocupação. Então, é tão absurdo. Agora, não é só um absurdo o vídeo do senador. Ele talvez seja o mais estridente, como disse a Carla, caricato, aquele que fala mais para aquela base ultra radical. Tudo bem, aquele é o personagem. Agora, você imaginar que um deputado viaja 3 vezes, menos de um mês, para Washington para fazer lobby por sanções contra autoridades do seu próprio país, eu não sei se é tão diferente do vídeo do senador. Verdade. Bom, enquanto isso, a Mônica Bergamo, nossa colega na Folha de São Paulo, entrevistou o advogado da Trump Media e do Rumble sobre a ação contra Alexandre de Moraes. A gente tem um trecho desse vídeo, veja aí. Saber se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a par dessa ação, está concordando com essa ação, está envolvido nessa ação, deu sinal verde para essa ação. Não seria apropriado para eu responder essa pergunta, porque não é meu lugar, como advogado no caso, falar pelo presidente dos Estados Unidos, mas acho uma excelente pergunta que pode ser feita para a Casa Branca. O senhor não pode falar como advogado, se ele sabe, ao menos? Sabe, não pelos jornais, Realmente não corresponderia eu falar isso por diversas razões. A mais óbvia é que eu nunca falo sobre uma conversa que eu tenho com um cliente, seja qual for, porque tem um sigilo das comunicações entre advogado e cliente. Então, é por essa razão que eu não posso violar isso unilateralmente. Mas, obviamente, se alguém quer fazer essa pergunta, sabe onde achar o presidente Trump.
Bom, o Jamil, é isso, né? E tem vários casos paralelos acontecendo aí. Tem o Rumble, o Trump Media e ele enquanto presidente dos Estados Unidos e agora essa frente contra o judiciário brasileiro. Exato, digo, por isso que eu insisto, nós não podemos ver cada um desses casos de forma separada, elas são feitas de uma forma muito coordenada, vamos lembrar, a extrema-direita é extremamente coordenada, ela atua de uma forma estratégica e ela vem atuando, então, no Congresso americano, no Executivo, por meio do Departamento de Estado e também no Judiciário, né, nessas cortes, nesses casos que foram acionados contra Alexandre de Moraes. Então, é muito claro que existe, sim, uma estratégia coordenada e eu insisto na tese do Sakamoto, porque é exatamente isso. Você tem a ala golpista americana se aliando à ala golpista brasileira. Vamos lembrar o que aconteceu aqui nos Estados Unidos no dia sobre os ataques de 6 de janeiro de 2021, sabe? Os ataques contra o Capitólio. Donald Trump, assim que assumiu, perdoou todas as pessoas envolvidas naquele ataque e os requalificou como heróis. Então, vamos lá, vamos entender que isso aqui não se trata de um debate sobre liberdade de expressão, não se trata de um debate sobre censura, esse aqui é um debate sobre democracia, esse é um debate sobre as instituições capazes de lidar justamente com os ataques feitos por meio, obviamente, das plataformas digitais. O que querem as plataformas digitais? Liberdade total para influenciar as eleições no Brasil. As plataformas querem isso hoje. Uma liberdade total para influenciar e, obviamente, eventualmente manipular a eleição de 2026 no Brasil. Quer arrematar, Sakamoto? Só terminar o que eu estava falando inicialmente, né? No final das contas, para o Alexandre de Moraes, esse negócio, como eu comentei, ele não vai ter um impacto pessoal muito grande, né? Ele vai até se sentir lisonjeado, os ministros do Supremo também não vão. Vocês imaginam que o Flávio Dino, que da primeira corte que for julgar, a primeira turma que for julgar, ou o próprio Barroso vai falar assim, não, eu vou obedecer os Estados Unidos. Pelo contrário, isso aí é capaz de fechar em copas o Supremo, né? E se duvidar, até o André Mendonça e o Nunes Marques indicados para o Bolsonaro, por conta exatamente do espírito de corpo, se fecha para proteger o Supremo. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? Agora, esse negócio contra o Xandão serve para animar o público do bolsonarismo, para alegrar o Musk, né? Mas, do ponto de vista no julgamento do Bolsonaro, tem efeito prático zero. Não vai mudar voto do Supremo, não vai mudar voto em 2026 de ninguém, além do pessoal que já vota no bolsonarismo na extrema-direita, ninguém mais vai votar. E aí é o ponto que eu estava querendo levantar no final da minha fala, que acho que Ricardo cortou. Pelo contrário, a depender da dose dessa aliança do golpismo norte-americano com o golpismo brasileiro, né? Isso pode gerar até uma identidade reativa nesse processo. Tirando esses patriotas brasileiros, né, que rodopiam abraçados com bandeiras e listras vermelhas e brancas, com quadrado azul e estrelas, né? Achando que estão sendo patriotas por conta disso. Patriota para quem, né? Muita gente por aqui não gosta de alguém de fora dizendo o que a gente deve fazer ou não deve deixar, o que deve deixar de fazer, né? Então, o que acontece? Quando você pega um senador, como vocês mesmos colocaram, bradando que os Estados Unidos intervenha no Brasil, isso gera uma percepção de determinados grupos muito negativa. E eu não estou falando de grupos progressistas, de grupos à esquerda. Eu estou falando de grupos ao centro e da centro-direita, da direita liberal, que acredita na autodeterminação dos povos, que não quer ninguém aqui torrando nossa paciência, que quer estabilidade no Brasil, que não quer um governo como o Trump cutucando a gente, dizendo que a gente não deve fazer, interferindo aqui dentro, porque hoje a interferência é no Supremo, hoje a interferência é no governo Lula, amanhã a interferência pode ser no Congresso Nacional. Amanhã se cola essa interferência dessa união dos golpismos daqui e de lá, interferindo no Supremo, interferindo no Executivo, que garante que a interferência também não venha no Legislativo? O que garante que, inclusive, que não venha nos partidos do Centrão ou de outros partidos, ou governos estaduais, ou governos municipais? O que garante que essa intervenção do trumpismo
fica apenas no STF. Não fica, porque a história mostra que não fica. A história mostra que uma vez a porteira da quebra democrática aberta, ela passa a boiada. E aí o pessoal vai achar, deu um passa-moleque, a pessoa não falou nada, vai dar passa-moleque todo dia. O brasileiro vai ter que entregar lanche todo dia, vai virar paga-lanche, né? Então o que acontece? O pessoal aqui também vai chegar um momento e falar assim, não, pera lá, assim não dá. Então esse é o ponto. A depender do que aconteça, né? A depender tem que tomar cuidado porque os patriotas bolsonaristas, né, que sonham com um Brasil punido pelos Estados Unidos, que sonham com uma intervenção dos Estados Unidos no Brasil, podem ser, ao final das contas, punidos pelo próprio eleitorado por conta disso.